Olá, meu aluno, olá, minha aluna, que legal você me chamou. Lembre-se sempre, estou à sua inteira disposição. Hoje nós vamos ver um assunto, no mínimo, sensacional. Nós vamos estudar polaridade das moléculas. Vou colocar algumas situações para poder te motivar. Por exemplo, você está comendo um sanduíche e cai tomate na sua blusa. Você fala, como que eu vou tirar essa mancha? Outra coisa desagradável, você está chupando uma mexerica. Como é que eu tiro o cheiro de mexerica da mão? Cheiro de alho ou de água sanitária da mão? Sensacional! Nós vamos ver isso tudo. Mas para começar com polaridade de moléculas, eu tenho que introduzir um conceito novo. Você vem comigo na tela. Momento dipolar. É o produto do módulo da carga elétrica que pela distância entre os dois extremos de um dipolo. Observe o desenho. Agora você volta comigo. Vamos falar numa linguagem mais simples para a gente entender. O momento dipolar nada mais é do que o produto, a multiplicação da carga pela distância. Só isso, é o produto da carga pela distância. Você vem na tela, nós vamos escrever uma formulazinha pequenininha, só para deixar gravado para você. Nós vamos representar esse momento dipolo por uma seta cortada atrás. Observe na tela, esta seta está indo do elemento mais eletronegativo para o elemento menos eletronegativo. Ou seja, está indo do negativo para o positivo. Volta comigo. Antigamente, sabe, meu aluno, minha aluna, nós representávamos a seta ao contrário, indo do positivo para o negativo. Mas aí o PAC, a União de Química Pura e Aplicada, que rege as leis de química e que nós vamos segui-las, ela recomenda que a gente desenhe a seta do negativo para o positivo. E como nós somos atualizados, é assim que o faremos. Então nós vamos desenhar a seta do negativo para o positivo. Observe na tela comigo. Eu vou somar esses vetores, eu vou somar essas setas. Se o somatório dessas setas for diferente de zero, esta molécula ela é polar ou molécula assimétrica. Mas se o somatório dessas setas for igual a zero, esta molécula ela é apolar ou molécula simétrica. Vem comigo, aposto que você está com a mão na cabeça, pensando assim, professor, não entendi nada. É isso mesmo, meu aluno, minha aluna. Ninguém consegue entender com essa explicação, não. Mas eu vou começar a fazer exercício com você e você vai entender tudo. Agora presta atenção, por isso é que você não pode nunca desistir de nada. Porque às vezes você está pertinho do sucesso, você está pertinho de aprender. Então não desista. O maior fracasso que você pode ter é desistir. Vamos na tela fazer exercício que você vai entender tudo. Confia em mim, vamos lá. Primeiro nós colocamos a água, lembrando que a água é angular. Volta comigo aqui, você lembra disso, a água é angular. Nós temos duas ligações, ou é linear ou é angular. Quanto que é linear? Quando não tem elétron sobrando. Quanto que é angular? Quando tem elétron sobrando. Então a água tem elétron sobrando, ela é angular. Observem, na tela, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele puxa os pares de elétrons para si. Você vem comigo agora, pertinho. Nós vamos falar quais são os três elementos mais eletronegativos: flúor, oxigênio e nitrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Volta comigo na tela. Então o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa os pares de elétrons, ele fica negativo. Se ele fica negativo, os hidrogênios ficam positivos. Vamos desenhar agora setas, o momento dipolar. Vamos desenhar do negativo para o positivo, ou seja, do oxigênio para o hidrogênio. Seta! Para cada par de átomos eu desenho uma seta. Então vamos agora para o outro lado. Entre o oxigênio e o hidrogênio, outra seta. Observem bem essas setas. As duas estão indo para baixo, no mesmo sentido. E agora você volta comigo. As duas estão no mesmo sentido. Então não tem jeito delas se anularem. Elas só vão se anular se elas estiverem em sentidos opostos. No mesmo sentido, elas não se anulam. E então, somando essas setas, vai dar diferente de zero. Olha na tela, somando as setas vai dar diferente de zero. Portanto, a água é uma molécula polar ou assimétrica. Presta atenção, momento importante. A água é polar. Sempre a água é polar. Ela tem polos. Mas volta na tela. Vamos representar esses vetores para você ver. Vou representar esses dois vetores vermelhos, que são aqueles vetores que estão saindo do oxigênio para o hidrogênio. Vou desenhar uma resultante. Vai aparecer um vetor resultante em preto.
Este vetor está aí, é a resultante. Ora, se a soma desses vetores vermelhos deu uma resultante preta, significa que ela é diferente de zero. Então a água é uma molécula polar. Isso é importante, meu professor? Importantíssimo, porque você vai ver uma lei natural agora que eu deixei aqui na tela para você. Substâncias de polaridades semelhantes são solúveis entre si. Vem cá bater uma conversa comigo. Muitas vezes a gente fala assim: substâncias de polaridades semelhantes são solúveis entre si. Ou semelhante dissolve semelhante. Mas nós vamos falar mais chique. Então nós vamos falar que substâncias de polaridades semelhantes são solúveis entre si. Se a água é polar, tudo que dissolve na água tem que ser polar. Por exemplo, xixi dissolve na água? Dissolve. Então xixi é polar. Esta gordura que dá no rosto da gente dissolve na água? Fala, não, para tirar essa gordura eu preciso de passar um sabãozinho. Então é porque essa gordura ela é apolar, ela não sai com água. Às vezes você está andando na sua bike, você está mexendo na bike, sujou a sua mão de graxa. Sujou de graxa, consegue tirar com água? Não, porque a graxa é apolar. Então só dissolve na água substâncias polares. Vem na tela comigo. Vamos agora a outro exemplo, HCl. Quem que é o elemento mais eletronegativo? É o cloro. O cloro ele puxa os pares de elétrons para si. Então ele fica negativo. Se ele fica negativo, o hidrogênio fica positivo. Vamos desenhar seta do negativo para o positivo. Seta do negativo para o positivo. Pronto. Agora você vem comigo. Uma seta só. Tem jeito de dar zero? Nunca, porque uma seta só não tem jeito de dar zero. Então, com certeza, esse somatório vai dar diferente de zero, como você pode ver na tela, e esta molécula é polar. Se esta molécula é polar e a água é polar, eu posso dizer que o HCl, então, deve ser solúvel em água. E você vem comigo, isto mesmo. O HCl é solúvel em água. Substâncias polares são solúveis entre si. Sensacional? Voltamos comigo na tela. Outro exemplo, amônia. Lembra, o nitrogênio é um dos 3 elementos mais eletronegativos. São eles: flúor, oxigênio e nitrogênio. O nitrogênio puxa os pares de elétrons da ligação, então ele fica negativo. Os hidrogênios ficam positivos. Então, para cada par de átomos, eu vou desenhar uma seta. Seta do nitrogênio para o hidrogênio. Seta do nitrogênio para o hidrogênio. Seta do nitrogênio para o hidrogênio. 3 setas. Observem as 3 setas. Elas estão no mesmo sentido. Você comigo, as 3 setas estão para baixo. Se elas estão no mesmo sentido, elas não se anulam. Lembra disso? Para se anular, tem que estar em sentidos, devem estar em sentidos opostos. Como elas estão no mesmo sentido, eu posso dizer para você que esta molécula é uma molécula polar. O somatório dela é polar. Então, ela deve dissolver na água. Sim, a amônia dissolve na água, com certeza. Tanto que você passa, às vezes, faz creme para passar na pele, para o seu cabelinho ficar dourado, para você ir à praia. Então, esta amônia é solúvel em água. Quer ver outra coisa interessante de polaridade, meu amiguinho, minha amiguinha? Olha só, você vai passar uma maquiagem. Você vai num evento emocionante. Por exemplo, formatura do seu irmão, casamento da sua irmã, você vai chorar. Se você vai chorar, esta sua maquiagem, ela não pode ser polar, senão vai escorrer tudo, você vai ficar parecendo uma bruxa. Não pode. Então esta maquiagem tem que ser apolar para não sair na água. Lembrando sempre, substâncias de polaridades semelhantes são solúveis entre si. Você vai chorar, esta maquiagem tem que ser apolar. Ela é até difícil de tirar essas maquiagens apolar. Entende disso, professor? Sim. Tem esposa, tenho filha, então eu entendo disso. Vamos comigo na tela. Vamos agora pegar o gás carbônico. O gás carbônico ele é linear, tem aquela dupla ligação. O oxigênio ele é o elemento mais eletronegativo. Então nós vamos desenhar seta do oxigênio para o carbono. Observem, seta do oxigênio para o carbono. Essas 2 setas estão em sentidos opostos. Vem comigo agora. As 2 setas estão em sentidos opostos. Agora sim, esta somatória de setas vai dar 0. Então o CO2 é uma molécula apolar. Olha na tela, o somatório vai dar 0, ela é uma molécula apolar, também chamada de molécula simétrica. O que nós podemos comentar? Você comigo. Podemos comentar o seguinte: se a água é polar e o CO2 é apolar, o CO2 não tem afinidade com a água. Mas não quer dizer que ele não dissolva na água, não.
ele dissolve, mas muito pouquinho, muito pouquinho. Ele não tem afinidade com a água. Então, se dissolver, vai ser em condições especiais e muito pouco. Sensacional? Então, nós vimos pela primeira vez uma molécula apolar. Vamos ao próximo exemplo. O2. O com O, uma ligação dupla. Vamos desenhar a seta? Observe na tela. Quem é mais eletronegativo? Não tem mais eletronegativo. Se não tem mais eletronegativo, não tem seta. Se não tem seta, o somatório vai dar 0. Esta molécula, ela é apolar. Você comigo. Ainda bem, né, meu aluno e minha aluna, que o oxigênio é apolar. Porque senão, você imagina, num dia de chuva, choveria e ele dissolveria todo o oxigênio, nós ficaríamos sem respirar. Então você está dentro da sua casa, sua mãe grita, olha a chuva, aí você corre, é mentira, você volta. Então, na realidade, a chuva, a água, não dissolve o oxigênio. Como eu disse, não é que o oxigênio é totalmente insolúvel em água, ele não tem afinidade com a água. Então, se ele tiver dissolvido, está dissolvido em pequena quantidade. Por isso que a gente deve ter que tomar cuidado com os rios. Quando a temperatura aumenta muito, ou quando você polui os rios, o oxigênio sai. Se o oxigênio sai, tem menos oxigênio. O peixe não respira, então o peixe morre. Nós vamos ter rios com menos peixes. A gente fala rios menos piscosos. Então nós temos que tomar cuidado, que o oxigênio, como você pode ver na tela, ele é apolar, ele não tem afinidade com a água. Vamos pegar o companheiro dele. Por que companheiro, professor? Porque o nitrogênio e o oxigênio formam o ar que nós respiramos. O nitrogênio também, como é que nós vamos desenhar a seta? Não tem seta, não tem quem é mais eletronegativo. Se não tem seta, esse somatório só pode dar 0. E esta molécula também é uma molécula apolar ou simétrica. Muito bem, ainda na tela, mais um exemplo. Esse é o SO2, aquela mesma brincadeira, você vem comigo. Ele é angular. Por quê? Sobram elétrons no átomo central. Angular, sobram elétrons no átomo central. Muito bem, na tela, quem é mais eletronegativo? O O. O O é daqueles 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Fluor, oxigênio e nitrogênio. Então vou desenhar uma seta do oxigênio para o enxofre. Olha a seta. Outra seta do oxigênio para o enxofre. Observem bem. As duas setas estão no mesmo sentido. Você comigo, no mesmo sentido. Então, se elas estão no mesmo sentido, não pode dar 0. Se não pode dar 0, esta molécula só pode ser polar. Ela é polar. Na tela, vamos anotar isso. O somatório é diferente de 0 e esta molécula é polar ou assimétrica. Muito bem. Agora, meu amiguinho, agora, meu aluno e minha aluna, presta atenção. Nós vamos para um momento bem legal. Você vai entender. Esse momento é tão importante que eu vou repetir, de tão importante que ele é. Olha na tela. Nós sabemos que o oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, para cada par enxofre-oxigênio, eu vou desenhar uma seta saindo do oxigênio, indo para o enxofre, como você pode ver essa seta vermelha. No próximo par, outra seta. No próximo par, outra seta. Observem que as setas estão em sentidos contrários. Você tem seta comigo, você tem seta para cima e seta para baixo. Mas professor, eu tenho 2 para cima e 1 para baixo. Calma, eu vou te explicar. Não tema, com o peru não há problema. Observe, se as setas na tela estão em sentidos opostos, com certeza o somatório vai dar igual a 0. Esta molécula é apolar ou simétrica. Muito bem, pertinho de mim, agora pertinho de mim. O que você está com vontade de me pedir? Explica melhor, professor. Explica melhor. Eu não entendi certinho. Achei que fosse diferente de 0. Não tema. Na tela comigo. Vou desenhar os vetores. Aqueles são aqueles 3 vetores vermelhos. Vou voltar a tela para você ver. Aqueles 3 vetores saindo do oxigênio e indo para o enxofre. Estou desenhando sem os átomos para você enxergar. O que eu vou fazer é, aqueles 2 vetores de cima, olhando para mim agora, aqueles 2 vetores de cima serão substituídos por uma resultante. Os 2 de cima, eu vou somá-los, eles serão substituídos por uma resultante. Nós vamos ver isso na tela. Serão substituídos por uma resultante. Se eu substituir aqueles 2 vetores vermelhos que estão para cima por uma resultante, esses vetores podem ir embora. Vou levá-los embora, porque eles já foram substituídos por aquela resultante. Ora, agora você vem comigo, agora ficou fácil. 1 para cima, 1 para baixo, neutralizou. Significa que o somatório vai dar 0. Sensacional! Esta molécula, ela é uma molécula apolar.
Sei que você está com vontade de ver isso de novo. Por quê? Eu ainda sou aluno. Na vida a gente nunca deixa de ser aluno, né? A gente está sempre aprendendo. Então eu tinha vontade que meu professor fizesse de novo para eu firmar o conhecimento. Vamos lá na tela. O professor vai trazer, eu vou trazer agora para você o BF3, trifluoreto de boro. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Lembra comigo? Aqui comigo. Mais eletronegativo, o mais carismático. Ele puxa os elétrons para si. Sempre o flúor puxa os elétrons para si. Então vamos lá. Ele é o mais eletronegativo e o boro é o positivo. Na tela, seta do flúor para o boro, do flúor para o boro, do flúor para o boro. Agora você já está ficando esperto. Você está vendo que as setas estão em sentidos opostos. Aqui comigo, eu tenho duas para cima e uma para baixo. Sentidos opostos, para cima e para baixo. Para cima e para baixo me cheira molécula polar, mas vamos ver isso. É verdade, o somatório vai dar igual a zero, essa molécula é polar ou simétrica. Vamos continuar na tela, vamos fazer aquela brincadeira com vetores, que eu acho que aquilo ficou bom. Eu gostei, dá uma olhada, os vetores vermelhos, vou voltar à tela, são aqueles vetores do flúor para o boro, 2 para cima e 1 para baixo. Eu só melhorei o desenho. Esses dois vetores comigo agora, esses dois vetores para cima vão dar uma resultante. Eu vou pegar esses vetores que estão para cima e vou somá-los. Vai dar uma resultante para cima. Vamos lá, essa resultante em preto. Olha, se os dois vetores de cima foram substituídos pela resultante, eles podem ir embora. Então vamos dar um tchau para ele. Tchau, vetor. Tchau, vetor. Pronto. Olha o que sobrou. Muito bem, você já entendeu. 1 para cima e 1 para baixo. O somatório deu 0. Então esta molécula ela é apolar ou simétrica, porque o somatório deu diferente de 0. Vamos fazer mais exercício. Mais um. Monóxido de carbono. Gás tóxico. Presta atenção. O oxigênio é mais eletronegativo. Comigo na tela. Seta do negativo para o positivo, como manda a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Está aí o vetor. Agora você vem comigo. Tem um vetor só. Se tem um vetor só, não tem jeito de dar 0. Se não dá 0, é porque esta molécula é uma molécula polar ou assimétrica. Agora você, olha o cuidado que você tem que ter. Vem comigo, meu aluno e minha aluna. O monóxido de carbono, ele é polar. Então, ele tem afinidade com a água. Se você estiver num ambiente lotado de monóxido de carbono, o monóxido de carbono vai substituir o oxigênio do sangue. Você já percebeu isso? O oxigênio está no sangue. Se você estiver num ambiente lotado de monóxido de carbono, o monóxido de carbono substitui o oxigênio. Então eu deixo de ter uma oxihemoglobina para ter uma carboxihemoglobina. Fatal, letal, isto te mata. Então tem que tomar muito cuidado. Moléculas com polaridades semelhantes são solúveis entre si. Então vamos continuar. Agora vamos ao tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono, ele tem... O carbono é mais eletronegativo, então vai ser seta do carbono para o hidrogênio, seta do carbono para o hidrogênio, seta do carbono para o hidrogênio, seta do carbono para o hidrogênio. Setas em sentidos opostos, o somatório vai dar 0. Vai dar 0, sempre. Então esta molécula ela é apolar ou simétrica. Observe, agora tem uma regra legal, ainda na tela. Todo hidrocarboneto é apolar e, portanto, praticamente insolúvel em água. Você está vendo na tela o benzeno, o eteno e o butano. Agora você vem comigo. É igual gasolina. Você não pode apagar fogo de gasolina com água, porque a gasolina é um hidrocarboneto apolar, uma mistura de hidrocarbonetos apolares. Então eles são apolares. Quando eu jogo a água é mais densa, ela entra embaixo da gasolina, a gasolina fica por cima e a gasolina continua pegando fogo. Então você não pode apagar fogo de gasolina com água, poxa. Você tem que apagar com espuma, com outro tipo de extintor de incêndio. Então você está entendendo? Porque a água não dissolve a gasolina. Os hidrocarbonetos, guarda isso na tela, os hidrocarbonetos são apolares e, portanto, todos eles praticamente insolúveis em água. Por isso que você não consegue tirar graxa, você não consegue tirar gasolina, não consegue tirar gordura com a água simplesmente. Muito bem, vamos continuar. Agora um momento excepcional. Dá uma olhada. Estou colocando o ozônio. O ozônio, eu vou fazer as suas ligações. O oxigênio tem que ter 8 elétrons na última camada para ficar estável. Então eu vou fazer um compartilhamento. Agora observe, ainda na tela, o oxigênio central das bolinhas vermelhas, ele já tem 8 elétrons na última camada. Agora nós vamos lembrar, se ele já tem 8, a próxima ligação só pode ser
dativa. Então ele vai fazer uma ligação dativa. Ele vai emprestar esse par de elétrons para o outro oxigênio, empresta esse par de elétrons para o outro oxigênio. Vamos colocar os oxigênios no centro da molécula. Muito bem. Vamos substituir cada par de elétrons compartilhados por um pauzinho. Muito bem. Do outro lado agora, faltou o pauzinho. Colocamos o pauzinho. Muito bem. Agora você está vendo que no oxigênio central sobraram 2 elétrons vermelhos em cima dele. Você comigo. Sobrou elétrons, 2 ligações. Ou é linear ou é angular. Sobra elétron, tem que ser angular. Então o ozônio é angular. A molécula é dobrada. Muito bem. Agora, lembre-se de uma coisa. Você está vendo que eu tenho aí uma ligação dupla e uma ligação simples. Toda vez que tem uma dativa, a gente lembra. Você comigo. Será que na dativa tem expansão de octeto, professor? Vamos no quadro. Para ter expansão de octeto, o oxigênio tem que estar do terceiro período para baixo. Ou seja, terceiro, quarto, quinto. O oxigênio não está no terceiro período, ele está no segundo. Então não tem expansão de octeto. Sim, professor, mas vem cá comigo. Como é que é possível, então, ter um oxigênio com uma dupla, um oxigênio com uma simples, se a natureza ela é caoticamente organizada, se é que a gente pode dizer assim? Ela é simétrica. Como é que isso pode acontecer? Um oxigênio na tela, um oxigênio com dupla, um oxigênio com simples. Ora, o que vai acontecer é que a natureza vai arrumar um artifício para poder colocar isso de uma forma simétrica. Observe, esta ligação dativa não tem expansão de octeto. Então, o que a natureza vai fazer? Ele vai pegar esta ligação dupla que você está vendo mexer, você vai pegar esta ligação dupla e ela vai começar a mexer de um lado para o outro. Então você comigo, a ligação dupla que está no oxigênio, ela começa a balançar de um lado para o outro. Então ela não pertence a nenhum oxigênio, ela vai pertencer aos dois. Como é que isso chama? Isso chama-se ressonância, que é o outro artifício. Quando não há expansão de octeto, a ressonância. A dupla está no oxigênio, ela pula para o outro, pula para o outro, pula para o outro. Então os dois ficam um pouquinho de cada vez com essa dupla. Isso chama-se ressonância e gera estabilidade. Observe, a dupla vem para cá. Isso que acontece. Vou fazer de novo para você ver. A dupla vem para cá. Isso gera ressonância. E ressonância dá estabilidade. Só que você comigo agora, este movimento de elétrons gera uma resultante. Porque elétron é uma carga elétrica. Carga elétrica em movimento gera um campo elétrico. Se gera um campo elétrico, gera uma resultante. Então, por incrível que pareça, esta molécula é uma molécula polar. Apesar de todos os átomos serem iguais. Presta atenção, essa é a única molécula onde todos os átomos são iguais e mesmo assim ela é polar. Porque quando os átomos são iguais, a molécula deve ser apolar, porque não tem seta. Mas nessa, por causa da ressonância, gerou esta resultante. E esta molécula, portanto, ela é polar. Mais um pouco de polaridade em química orgânica. Vamos pegar o álcool. O álcool tem essa fórmula geral. Observe, aquele R, você está na tela comigo, aquele R é uma cadeia carbônica, portanto é uma parte apolar. O H é a parte polar. Vamos pegar um álcool de verdade. Trouxe para vocês o etanol, que é o álcool mais comum da nossa vida. O álcool da bebida alcoólica, o álcool do combustível dos automóveis. A primeira parte é apolar e a segunda é polar. Vamos ver tudo. Muito bem. Então o álcool é polar e apolar ao mesmo tempo. Ele tem bipolaridade. Isso vai acontecer em muitas funções orgânicas. Observe a próxima. Aldeído, que é a função R-Xo. Aquele R é uma cadeia carbônica, então é hidrocarboneto. Ele é apolar. O Xo tem o oxigênio, que é muito eletronegativo, polar. Vamos trazer um composto de verdade do aldeído. Este cara, propanal. Onde tem carbono, ele é apolar. O Xo é polar. Então nós temos aí também uma bipolaridade. Temos uma bipolaridade. Mais uma função orgânica, cetona. Vamos pegar, aquele R é o hidrocarboneto, apolar. Apolar. Onde tem O, é polar. Outra vez bipolaridade. Vamos pegar um composto comum, acetona, utilizada para tirar esmalte e tirar verniz. Onde tem hidrocarboneto, observem, é apolar. O centro onde tem o CO é polar. Então tem bipolaridade. E finalmente o ácido carboxílico, que também tem a mesma coisa, bipolaridade. As funções são bipolares. Observe, ela tem essa parte polar, apolar, que é o hidrocarboneto, apolar, e tem onde tem o oxigênio, que é muito eletronegativo, e a parte polar. Muito bem, vamos pegar um ácido. Esse ácido aí, ácido propanóico propiônico, hidrocarboneto, apolar. Onde tem oxigênio? Polar. Bipolaridade.
Vamos tirar uma regra? Aí está a regra. Agora você comigo. Quanto maior a cadeia carbônica, quanto maior o número de carbonos, maior a parte apolar. Menos solúvel ele vai ser em água. Te garanto. Agora você aqui pertinho. Estamos respondendo uma questão do Enem. Vou repetir. Quanto maior o número de carbonos, quanto maior a cadeia carbônica, maior a parte apolar, menor a sua solubilidade em água. Quanto maior a cadeia, menos solúvel em água ainda. Para terminar nossa aulinha, uma curiosidade. Você comigo. Ô professor, se o oxigênio é apolar, como é que ele pode estar dissolvido na água? Porque peixe respira. Olha que sensacional. Olha na tela. Quando a água, que é aquela formada com 2 hidrogênios azuis e o oxigênio, que é vermelho, aproxima-se do O2, que é uma molécula completamente apolar, ela gera por indução um dipolo. Olha que sensacional! No primeiro desenho, antes da seta alaranjada, a água se aproximando do oxigênio. Depois da seta alaranjada, observe que a figura do oxigênio ficou assimétrica, gerou um dipolo. Você comigo, o que acontece é que quando a água aproxima, os elétrons do oxigênio correm para um lado. Correndo para um lado, lá fica positivo, aqui negativo. Criou-se um dipolo. Momentaneamente, o oxigênio se tornou polar. E ele se tornando polar, ele dissolve em água. Olha que sensacional! O oxigênio é uma molécula polar. Quando ela se aproxima da água, gera um dipolo. Os elétrons correm para um lado, fugindo da água. Neste momento, a água atrai o oxigênio dissolve na água. Fica parcialmente dissolvido, mas resolve o problema. Muito bem. Você gostou, meu amiguinho? Foi sensacional. Fiquei entusiasmado. Tomara que você tenha gostado. Tá com alguma dúvida? Volte à aula, você tem esse luxo, pode voltar e assistir quantas vezes você quiser, você tem esse luxo. Faça os exercícios, descanse um pouco, depois, se precisar, me chame de novo, ou qualquer um dos meus colegas, estamos sempre à disposição, essa equipe está do seu lado. Um beijo!